bom dia! Uma Amazônia no sul do país. Você sabia que ela existe, que boa parte está aqui no Paraná? Ela é parte dos últimos fragmentos intocados de Mata Atlântica, florestas, rios, baías. Uma infinidade de espécies de plantas e de animais. Tudo aqui, pertinho da nossa capital e vizinha de uma das regiões mais povoadas do país. Às vésperas do Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no sábado que vem, o Meu Paraná faz um passeio por esta área nas imagens da série Histórias da Grande Reserva Mata Atlântica, uma produção da SPVS, a Sociedade de Proteção à Vida Selvagem, numa parceria com a Fundação Boticário. Em algumas imagens e entrevistas, as pessoas estão sem máscaras porque parte das gravações foi feita antes da pandemia. Difícil não pensar nesta imagem quando a gente fala em Mata Atlântica. Uma paisagem verde, com montanhas e vales cobertos por florestas até onde a vista alcança. Mas não é só isso. Por causa das diferenças de altitude e da distância do mar, a Mata Atlântica ganha diversas caras. Além das matas, dos picos que avistamos de longe, dos campos de altitude, ainda temos o manguezal, os canais das baías, a restinga ao longo da costa, as ilhas oceânicas. De volta às florestas, a presença de um animal que está no topo da cadeia alimentar. É uma prova de que há trechos muito bem preservados. A onça-pintado, maior felino das Américas, é um animal arisco. Dificilmente é visto em flagrantes como este. Mas nas armadilhas fotográficas instaladas por pesquisadores, os registros não deixam dúvidas. A espécie está presente e se reproduzindo. Na região rural de São José dos Pinhais, a onça-pintada sempre esteve nas histórias contadas pelos moradores. Eu sou o Daniel de Oliveira Lamberg, sou residente aqui da colônia Castelhanos, atuo como biólogo, trabalhando com um projeto de mamíferos de grande porte. E meu pai ele sempre me motivou a cuidar da natureza. Graças a ele eu conheço muitas trilhas. Às vezes eu ficava um pouco com medo de fazer a trilha com ele, porque ele relatava dos registros de onça, que ele chegou a avistar com um amigo dele. Daí eu ficava assim com medo de olhar assim para trás e deparar com o bicho. Ao longo do tempo a gente está percebendo os registros lá em São Paulo, aqui no Paraná, que provavelmente a onça pode estar aumentando. Então a Mata Atlântica ela perdeu grande parte da sua distribuição. A onça-pintada também perdeu. Então ela perdeu mais de 80% do seu hábitat natural. Então, diferente de outros biomas, a onça-pintada é rara. E esses grandes remanescentes hoje que sobra como a Grande Reserva Mata Atlântica é uma área importantíssima para manter a população ao longo do tempo. A população de onças pardas e pintadas é uma das 3 mais importantes para a biodiversidade da Mata Atlântica. Estes felinos percorrem distâncias maiores que 300 quilômetros e por isso é preciso que grandes áreas sejam preservadas. As 2 principais ameaças para a onça-pintada são caça e fragmentação de habitat. É um animal absolutamente magnífico. Cada vez que você chega na armadilha fotográfica e tem o vídeo do bicho, é uma coisa indescritível nossa, eu passei aqui e esse bicho passou aqui. Dá vontade de levar o computador nas costas para ir lá olhar a folhinha que o bicho cheirou, o lugar que o bicho pisou e etc. Só que não dá, são lugares muito distantes que os bichos andam, né? Uma das maiores experiências assim, incríveis que eu tive aqui foi o registro da própria onça-pintada na região aqui da Serra do Mar, porque não se tinha documentado ainda registros fotográficos, pelo menos no estado do Paraná. A gente só tinha relatos. Então, quando a gente viu na armadilha fotográfica que foi pego não uma onça-pintada, mas um casal, foi um momento fantástico. Assim. Além das onças, a Mata Atlântica abriga pelo menos 2.200 espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. Algumas delas só existem nesta região. São cerca de 20.000 espécies de plantas. Em alguns pontos, num espaço do tamanho de um campo de futebol, são encontrados até 450 tipos diferentes de árvores. A abrangência da Mata Atlântica é tão grande quanto o Brasil.
Vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, se estendendo até o Paraguai e o norte da Argentina. É a segunda maior floresta tropical da América do Sul, atrás apenas da Amazônia. Mas quase 90% de toda a área já foi destruída. Apenas 13% ainda estão de pé. De mata bem conservada, restam só 7%. Se toda a Mata Atlântica fosse do tamanho do estado do Paraná, apenas um pedaço equivalente à região metropolitana da capital estaria bem preservado. E é justamente esta região e arredores que concentram uma das maiores porções contínuas preservadas. É a chamada Grande Reserva Mata Atlântica. São cerca de 2 milhões de hectares entre o sul do estado de São Paulo até o norte de Santa Catarina. É um contínuo de áreas naturais muito diversificadas, que começam aqui no Planalto com a floresta com a araucária, que cruzam as montanhas, passando por campos naturais, uma floresta de encosta, uma floresta de montanha, uma floresta atlântica, a floresta de planície, restingas, mais perto do litoral, os manguezais, um grande estuário, um estuário riquíssimo, como a região do litoral norte do Paraná e o litoral sul de São Paulo, até chegar nas ilhas oceânicas. É um conjunto extremamente variado de ambientes naturais exuberantes, ainda em muito bom estado de conservação e com um ingrediente especial que são culturas tradicionais presentes também nessa região. No Paraná, a Mata Atlântica protegida fica em parques nacionais e estaduais e em reservas particulares. Em Guaraqueçaba, no coração da Grande Reserva, o Salto Morato guarda muito além da beleza da água que desce pela cachoeira. Hoje a reserva ela é aberta ao público, então a gente recebe visitantes do Brasil inteiro, a gente atua com pesquisa científica, recebe pesquisadores, universidades usam a reserva como um laboratório para estudo e a gente ainda tem alguns trabalhos com a comunidade de incentivo à geração de renda e empreendedorismo. O turismo flui em Guaraqueçaba também porque a reserva existe e é um atrativo estruturado num lugar que tem poucas opções. Desde criança, a minha ligação com a natureza ela é muito forte, eu fui escoteira. A gente está perdendo a identidade com os ambientes naturais, a gente está perdendo a identidade com a natureza. E quando eu venho para cá, eu acredito que é isso. Eu acho que o Salto Morato, para mim, ele promove esse reencontro com a natureza, esse encantamento com a natureza. A Reserva Salto Morato fica em uma área particular e desenvolve trabalhos para envolver a comunidade da região. A gente sempre se preocupou com o nosso entorno, né? Então com o município de Guaraqueçaba. Então desde o começo, né, da implantação da Reserva Salto Morato, lá em 1994, a gente sempre trouxe trabalhos com as comunidades locais, com o município. E aí a gente foi ampliando isso, né? A Grande Reserva Mata Atlântica é um sonho, é a esperança de natureza e pessoas vivendo juntas e em equilíbrio, em harmonia e colhendo todos os benefícios que ambos trazem pra gente. Serra acima, em Piraquara, a água que corre pela mata é fonte de vida e chega nas torneiras de milhões de moradores da região metropolitana de Curitiba. Uma floresta absorve a água da chuva, não deixa que a água passe direto como uma área só rochosa, né? Então você tem tempo para armazenar e usufruir dessa água. Você estoca essa água para ser utilizada depois. Então, períodos de seca, isso é muito importante. Piraquara tem 93% da área considerada de manancial, que ajuda a formar 3 grandes reservatórios da Sanepar: o Iraí, Piraquara 1 e Piraquara 2. O pagamento por serviços ambientais, a gente chama de PSA, para encurtar a fala, é uma espécie de remuneração para os proprietários que têm áreas naturais conservadas e que têm boas práticas de manejo e uso do solo, né? Então, aquela pessoa que tem um cuidado especial com a terra, que se preocupa em não utilizar agrotóxico, que se preocupa em manter uma APP preservada, o que é muito importante para o município, né? Dado que é a área de manancial. Esse é um movimento que deve se perpetuar. Não pode ser apenas um momento. Tem que ser uma política de Estado
importante, que é entender que chegou o momento, ou se conserva a Serra do Mar, ou nós não vamos ter condições de abastecer Curitiba. Preservar a Serra do Mar é muito mais barato, uma companhia como a Sanepar, do que ter que buscar água, por exemplo, no Assungui, que custaria talvez R$1 bilhão de investimento. Com muito menos do que isso, com uma porção muito menor, você poderia ajudar efetivamente a conservação da Serra do Mar e ter isso como um verdadeiro recurso para longas gerações, para muito tempo, de você ter qualidade de água, além de todos os serviços ambientais da Serra do Mar. Se não houvesse a Mata Atlântica e a riqueza dos mananciais, a paisagem no entorno de Curitiba certamente seria outra. Sem a preservação destes tesouros, quem arrisca um palpite de como será o futuro nessa região? Nosso passeio pela grande reserva Mata Atlântica continua depois dos comerciais. 2 perguntinhas para você ir pensando durante o intervalo. Você sabe qual é o maior rio do nosso litoral? E essa agora é bem fácil. Em que lugar do Paraná começou o movimento nacional do montanhismo? O Meu Paraná volta já já.